Olá pessoal, então vamos para a parte 5 desse topo mega fofurento. Bora lá? Então aqui já é o dia seguinte dessa fofurice, ela já está aqui bem firme, tanto a parte da saia, quanto a blusinha, a cabecinha já está bem firmezinha também. Olha só que fofura, gente, eu fiquei apaixonada com essa peça, ficou muito bonitinha, muito cutie. E aqui nós vamos iniciar nessa etapa a parte de colocar o cabelinho nessa lindeza. Essa fofurinha maravilhosa da Laís tem os cabelinhos cacheados e nós vamos para essa etapa aqui. É uma etapa bem demorada, mas vale muito a pena e fica muito fofa. Aqui nós vamos começar limpando a parte do algodãozinho que ficou, que eu falei com vocês que quando a gente retira, né, a gente põe o algodão para poder dar sustentação na roupinha. Depois que a gente retira fica alguns fios, mas é super simples de tirar com um palitinho e um algodão umedecido na água mesmo, que aí você vai limpar e os fios do algodão vão grudar aqui e vai ficar tudo certo. Vou limpar aqui a base para não ficar voando aqui os fiozinhos e já vou colocar ela no lugar novamente para a gente poder iniciar a parte do cabelinho. E então nós vamos colocar ela aqui na base para poder firmar e dar uma melhor sustentação para a gente poder usar. E nós vamos cobrir primeiramente a cabecinha aqui com uma base da cor do cabelo, para que a gente possa vir colocando os fiozinhos depois. Aqui eu ainda não fiz as sobrancelhas nem os cílios, vou fazer depois. Nesse caso aqui o cabelinho ainda não pega no rosto, então eu vou deixar para fazer depois, mas se fosse um caso de pegar no rostinho, eu faria agora antes de colocar o cabelo. Então nós vamos pegar aí a massa no tom que a gente deseja, vamos sovar bem essa massa e vamos fazer uma camada de cabelinho ali, de cobertura, né, nessa cabeça para tirar o fundo. Aqui eu vou abrir ela com um rolinho, pode ser fina, não precisa ser grossa, que aqui é mesmo para cobrir, para dar o tom, para ficar igual a cor do cabelo. Então aqui eu vou abrir ela mais fininha. Vou pegar a cola branca, extra PVA branca, e vou passar na cabecinha da nossa boneca. Nesse caso aqui eu passo cola, mesmo que a massa está umedecida, mas porque vai muito cabelo aqui, então para não acontecer dela pesar e descolar. Então nesse caso o ideal é a gente passar a cola mesmo. E é sempre bom a gente reforçar o máximo que a gente puder para que a nossa peça fique segura. Aqui nós vamos passando a cola. Aqui esse furinho aqui é o furinho do palito, que a cabecinha estava de cabeça para baixo. Mas como a gente nesse momento vai colocar a camada do cabelo, não vai nem aparecer. Aí aqui eu vou colar essa parte aqui para poder cobrir a parte de trás aqui da cabeça. E aqui eu vou anexando com carinho e cuidado essa parte. E aqui a gente tem sempre que alinhar até onde vai a marcação do cabelo. Se for um cabelinho que tiver uma marcação muito específica, quando você for fazer um cabelo masculino ou coisa do tipo, você tem que fazer a marcação antes, tá bom? Como sempre faço com o lápis quando eu vou fazer antes. Neste caso aqui, como eu vou colocar caixinhos, eu sei mais ou menos até onde eu vou manter, mas se for uma marcação de um corte de cabelo, principalmente o masculino, que geralmente tem um desenho bem nítido, é importante que você faça o desenho antes para você seguir depois. E aqui a gente vai ajeitando, deixando bem lisinho, bem rente a cabecinha, para que esse cabelo depois não descole, tá bom? Eu vou pressionando aqui com a mão. E você também pode utilizar um pincel modelador e deixar bem rentezinho, o máximo que você puder nessa parte, para que esse cabelo não descole com facilidade, né? Depois de seco. Como o biscuit vai retraindo, ele pode criar uma camada aí de vazia de ar e acabar danificando o seu biscuit. Então é ideal que você pregue bem essa partezinha, deixe ela bem grudadinha na cabecinha, para não correr o risco de ao longo do prazo atrapalhar o acabamento. Aí aqui eu vou cobrindo tanto em cima quanto na parte de baixo, reforçando as laterais. Aqui eu estou fazendo com o dedo, mas você pode fazer com pincel modelador, com alguma ferramenta aí que você ache melhor. Aqui eu estou alisando bem, para ficar bem firme, bem preso a cabecinha.
nessa partezinha aqui do crânio. E aos pouquinhos nós vamos indo para essa parte desafiadora, que é colocar o cabelinho na nossa boneca. Nesse caso aqui, como é cachinhos, é um processo bem mais demorado, mas vale super a pena. E aqui eu vou colocar a espuminha para que à medida que eu for fazendo os caixinhos, eu vou colocando em cima dela para eles não ficarem amassando ou grudando na mesa. Eu vou começar fazendo aqui um fio, né, de caixinho. Eu vou fazer todos assim, dessa forma. Você pode usar a extrusora aí. Como eu já falei com vocês, eu não gosto muito de usar a extrusora que eu tenho aqui, porque ela demanda muito mais trabalho que fazer assim na mão. E aí, eu prefiro fazer com a base acrílica, então eu vou fazer com a base acrílica aqui mesmo. E você faz aí da maneira que você achar melhor, tá bom? Aqui eu vou parar esse momento para poder fazer um conteúdo aqui para a minha rede social. Aqui eu sempre faço durante os processos, eu sempre mostro algumas partes dos processos de confecção das peças. E aqui eu parei para poder gravar o comecinho aqui dessa etapa onde eu já estou indo para poder confeccionar o cabelo da boneca. Aqui eu sempre faço nesse pedaço aqui, que a cabecinha já tá coberta, para ficar com um aspecto mais bonitinho. E como eu estava gravando com o celular, eu aproveitei para tirar a foto com o outro e fazer aqui o conteúdo para eu poder postar depois. Eu sempre gravo e deixo na galeria para poder postar depois, porque postar na hora que a gente está confeccionando a peça é mais trabalhoso, porque postar demanda um pouquinho de tempo, e para não atrasar a produção é melhor a gente deixar para publicar depois. Então você faz o conteúdo e depois você publica, mas é bom aproveitar para fazer o conteúdo, para mostrar os bastidores para os nossos clientes, para eles sempre verem o processo. É muito legal, as pessoas gostam de assistir, sempre com muito carinho, com estratégias, né, atenção para fazer direitinho, não fazer de qualquer jeito. E então é por isso que é bom postar depois. E não é bom parar para postar nesse momento, porque acaba atrapalhando a confecção da nossa peça. É sempre bom a gente aproveitar esse momento, fazer o que a gente puder, igual aqui, por exemplo, eu faço vídeos, tiro fotos e sempre armazeno para poder publicar depois. É muito bom, os clientes gostam bastante. Essa parte de bastidor é muito legal, né? É sempre muito rica de detalhes. As pessoas gostam de ver os processos de confecção das peças que a gente faz, porque o cliente não tem noção de como é feito muitas vezes, né? A maioria dos clientes não sabem sobre o nosso material, sobre os insumos que a gente utiliza, sobre as técnicas. Então, de vez em quando é legal a gente mostrar uma coisa ou outra. Aqui eu vou cortar um pedacinho de um ferro de arame galvanizado para mostrar a vocês um formato de fazer cabelinho cacheado, para quem preferir. Eu não gosto de fazer assim, porque eu acho muito trabalhoso, mas para quem se adaptar melhor, é uma maneira bem legal. Você pega o arame galvanizado e segura aqui num pedacinho e vai enroscando, fazendo os cachinhos aos poucos. E quando você for fazer assim, você deixa a massa um pouquinho mais ressecada, o rolinho já mais ressecadinho, para ele poder ficar na posição certinha e não grudar no arame, tá bom? Então você pode passar um molhinho também no arame, mas nunca faça com a massa bem úmida, porque senão vai agarrar e não vai dar certo. Mas essa aqui é uma boa opção para quem quer fazer um cabelinho bem definido mesmo, e para quem não consegue fazer essa modelagem aí tão pititica já no manual, mas com o tempo você pega. Eu acho que assim demanda muito trabalho e eu não gosto muito. Eu prefiro fazer na mão mesmo, que eu acho que fica bem bonitinho e mais rápido. E ali você viu que eu coloquei ele em cima da espuminha para deixar ressecar um pouquinho, para ele poder pegar o formato daquele detalhe ali. Aqui nós vamos fazer outro rolinho para poder fazer os outros caixinhos. Sempre tentar deixar eles o mais parecido possível, principalmente dependendo do tamanho do cabelo, deixar eles o mais padrão que você conseguir. Lógico que manual não fica perfeito, idêntico igual seria com uma extrusora, mas se você conseguir deixar eles o mais próximo um do outro, é bem melhor para ficar com um acabamento mais legal.
Aqui eu vou fazer esses rolinhos e vou deixar eles ressecando aqui um pouquinho para poder modelar os nossos caixinhos. Aqui eu vou pegar o outro para vocês verem, e aqui a gente já deixou ele aqui um pouquinho e a gente vai começar a retirar. Aí você, com carinho e com a mão bem leve, você vai desfazendo os cachinhos aos poucos para ele ir desgrudando do arame. Você vê que eu deixei ele bem juntinho, bem rente. E à medida que a gente vai desfazendo aqui, ele vai desgrudando o arame. Então eu acho que assim dá um pouco mais de trabalho, principalmente quando a gente tá com um pouquinho mais de pressa. Eu acho que não compensa muito esse formato de fazer, mas no início eu aprendi assim, quando eu ainda não tinha muito domínio da mão, mas fica legal, fica bonitinho, fica bem mais definido, mas dá bastante trabalho. Então, como o cabelo cacheado já demanda muito trabalho em si, eu acho que a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível, né? Algumas pessoas preenchem a cabeça do boneco com papel alumínio para dar volume e tudo mais. Eu prefiro fazer os caixinhos todos para ficar bem mais fofinho, mas uma forma melhor de agilizar é fazer na mão mesmo, como eu vou te mostrar aqui. Você vai pegando, enrolando, caixinho por caixinho na mão, vai segurando as outras partes. E aos poucos o seu fio cacheado vai se formando. Aqui eu vou fazer todos eles, não vou acelerar o vídeo não. Até pensei em acelerar, mesmo que no início eu falei que não, para poder agilizar um pouco esse processo. Mas pensando bem, eu vou deixar ele no tempo normal mesmo. Caso você queira acelerar, aí você pode acelerar. E para você poder ver melhor como é a confecção. Aqui você vai fazendo leves voltinhas, segurando, né, a parte de baixo para manter ele o mais cacheadinho possível, e fazendo leves voltinhas e fazendo bolinhas mesmo na mão para ele poder firmar. Vocês podem ver que minha bebê tá aqui pertinho de mim, mas era a hora que eu poderia dublar esse vídeo, então ela tá aqui brincando bastante aqui do meu lado e acaba que tá saindo bastante barulho dela, mas é a forma que eu encontrei no momento de conseguir dublar esse vídeo, porque a demanda tá um pouquinho alta e não consegui fazer em outro horário. Aí aqui nós já vamos colocar esse cabelinho de baixo pra cima. Vou cortar alguns pedacinhos aqui, vou medir mais ou menos a altura que vai ficar e vou ir cortando alguns pedacinhos pra já colar na parte de baixo aqui da cabecinha dela. Aqui eu estava pensando como que eu ia fazer o tamanho, né, a medida e tudo. E aqui eu decidi cortar alguns para já ir colocando no tamanhozinho. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola para segurar bem essa parte de baixo. E já vou começando a anexar os cabelinhos aqui, sempre na parte de baixo. Se tiver alguma mecha na frente, a gente começa essa parte da frente, de frente para trás, essa partezinha de baixo. E aqui a gente vai anexando um por um, com muita paciência e carinho. Depois a gente vem com o pincel modelador, fixando melhor na cabecinha.
Então, pessoal, aqui eu estava observando que não estava ficando do jeitinho que eu tinha em mente no início, depois que eu me lembrei que não era assim que era pra me fazer o cabelinho, porque a mamãe me mandou uma fotinha quando eu pedi a ela, e o cabelo da criança tava ficando um pouco diferente. Então, sendo assim, eu parei para analisar, observei e vi que não é realmente esse formato que eu precisava. Só que como eu tinha feito uma antes, eu acabei fazendo desse jeitinho, mas eu decidi simplesmente vir aqui e tirar. Então, enquanto ela ainda está úmida, né, para facilitar a minha vida, eu vim arrancando essa parte do cabelinho e vou fazer novamente antes de dar continuidade, porque não é simplesmente um cabelinho cacheado, né? Tem uma referência a seguir e por mais que não é humanizado e tudo, a gente tenta manter o mais próximo possível. E aí eu retirei aqui enquanto ainda está molinho com a faca para poder ficar mais fácil e vamos lá fazer novamente essa parte de baixo desse cabelinho. Aqui eu vou pegar a referência para poder ter uma noção e já vou mostrar para vocês também exatamente como que é. O cabelinho da criança é assim, ele tá vendo que ele tem essa parte arredondada aqui do crâniozinho e aí não podia ficar baixo igual tava, embaixo tava bem retinho, então eu tenho que deixar uma parte mais curta de baixo para cima e aumentando o volume na parte do crânio ali para não ficar um cabelinho cacheado reto, né? Ele precisa de volume e ficar mais arredondado. Então, eu vou começar novamente a fazer essa parte de baixo. Aqui eu comecei a fazer os fiozinhos novamente, só que eu vou fazer eles agora bem pequenininhos, porque eu vou começar fazendo um degradê, um pouquinho de baixo e vou aumentando o volume na parte de cima. Aqui eu passei pincel modelador com água mesmo, porque como ele tá bem pequenininho, não tinha necessidade de passar cola, e só para umedecer a massa mesmo. E aí eu estou refazendo aqui um pouquinho da parte de baixo, que quando eu cortei saiu uma boa camada e ficou marronzinho. Então aqui eu vou pôr um bem pequenininho, cachinho bem petitico, bem na parte de baixo, para começar com esse formato aí, esse detalhe mais curtinho na parte da nuquinha.
Então, pessoal, aqui eu não acelerei essa parte como eu falei com vocês, deixei passar normalmente, porque é bem trabalhoso mesmo e eu quero deixar esse vídeo aqui para todo mundo ver o processo que é de fato confeccionar um cabelinho. Aqui para você ver que agora sim já ficou mais com o formato do crâniozinho, né? Essa parte onde que o cabelinho vai dando um volume mais arredondado. E aqui você pode ver como foi feito caixinho por caixinho, eu consegui dar esse formato bem mais parecido com a referência. Há várias formas de se fazer um cabelo, mas essa aqui foi uma que eu quis utilizar nesse modelo por questão de escolha minha mesmo, que eu gosto de fazer os cabelinhos, por mais que demanda tempo, eu vejo a diferença da qualidade da peça, né? Quando a peça está pronta, a gente vê quando um cabelinho foi feito fio por fio e quando não. Então depende muito do que a pessoa quer agregar no trabalho dela. Nesse cabelinho aqui eu gastei mais ou menos em média 2 horas para poder confeccionar. Aqui alguns pedacinhos curtos eu acabei acelerando um pouco para não ficar tão cansativo para quem está assistindo, mas por exemplo, partes aí que eu tava sovando a massa, algumas partes eu cortei de alguns detalhes, mas a média que foi feita nesse cabelinho aqui, por exemplo, foi 2 horas. Então, cada um dedica ao trabalho aquilo que acha viável, né? É claro que dependendo da peça não vale a pena você dedicar tanto tempo. Então, suponhamos uma peça para lembrancinha, que você vai cobrar um valor mais baixinho, não compensa. Até um topo mesmo, dependendo do valor que você cobra, não vale a pena. Mas aí você tem que deixar claro para o cliente o formato do cabelo que você faz. Então aqui era uma peça de presente. Eu quis dedicar esse tempo a fazê-la, então fica a experiência para quem está começando, saber como que é o processo, que demora mesmo, até mesmo para você pegar a ideia em si para aplicar em relação ao fato de cobrar, né? Como cobrar, o que você pode adaptar aí na parte da produção do seu preço, certo? Porque você tem que investir e calcular o tempo que você gasta para confeccionar uma peça. Nem sempre você vai colocar o tempo total, porque não fica dentro do ideal, né, de valor. Mas você pode ter uma média, fazer uma média para ver o tempo que você gasta, até mesmo para você se avaliar, ver o que você pode agilizar para reduzir o prazo de confecção e tudo mais. Então é sempre muito válido a gente dar atenção a esses detalhes, ter esse tipo de métrica para a gente poder avaliar o nosso trabalho e também passar esse valor agregado ao cliente. É importante que o cliente entenda o tanto que a gente demora para fazer na peça, que não é feito de um dia para o outro, que requer tempo, requer detalhes, são processos, e isso tudo é a gente que tem que demonstrar.
Então, pessoal, mostrei pra vocês que eu já coloquei os cachinhos na lateral e agora eu estou olhando aqui qual seria o melhor lacinho pra poder colocar no cabelinho dela. No próximo vídeo, nós vamos dar acabamento nessa parte. Eu vou dividir o vídeo aqui pra não ficar tão longo, esse aqui já ficou com quase 1 hora. E eu vou disponibilizar o restante na outra parte pra vocês, para que a gente possa dar acabamento nesse cabelo lindo e outras partes dessa fofurinha. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!